Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Pirker, ceramista aqui de Vinhedo e estamos aqui para mais um vídeo sobre cerâmica e hoje a gente vai conversar sobre o Congresso das Artes do Fogo, que é o CONTAF, que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Bem-vindos! Como vocês podem ver, eu estou atrasada com o vídeo, porque depois do congresso eu acabei emendando a viagem e fui com a Lisa Orr, que foi uma das ceramistas internacionais convidadas. Teve 2 convidados esse ano, internacionais, mais os ceramistas brasileiros. E aí acabei indo com a Lisa para passear nos ateliês em São Paulo, depois a gente foi para Cunha, depois a gente foi para Paraty, e agora chega de bater perna, tô de volta em casa trabalhando, né, gente? Aí a gente assume o modo youtuber, tô gravando aqui, o modo ceramista, vou dar atenção pro meu estúdio depois de 2 semanas parado, o modo professora, voltando a dar aula para os meus alunos que têm a maior paciência comigo e entendem aí esses momentos que eu dou um disappear para conseguir participar do congresso, para conseguir passear lá com a Lisa. Também assumo o meu modo mãe, faxineira, lavadeira, cozinheira. Faz parte, né? Que a gente é responsável por todos os setores, né? Igualzinho no ateliê, setor de qualidade, produção, limpeza, suprimentos, controle de qualidade, enfim, vai. Bom, vamos lá. O CONTAF, ele é o maior evento de cerâmica com ar de congresso, assim, bem educativo que a gente tem. Tem outras mostras de cerâmica também que são muito legais. Tem de Paraty, tem em Cunha, tem evento em Curitiba, tem várias coisas bacanas. Mas com essa cara de congresso, assim, eu acho que o CONTAF é o mais conhecido, reconhecido. Quem começou a organizar o congresso foi o senhor Pascoal, da Pascoal Massas, e quem tá junto, assim, assumiu também foi o Caio, proprietário da Arte Brasil, que é filho do seu Pascoal, e o Theo, que também é filho do seu Pascoal, que está ajudando agora o seu Pascoal lá na Pascoal Massas, mas que quem conhece o Theo sabe que ele é um artista excelente, é o cara que entende tudo de vidro, fusing, etc e tal. Então é assim, eu brinco sempre que é a família real da cerâmica, porque realmente eles são a cara aí da cerâmica. Aí tem o Nelson, que é o braço direito do Caio, que ele não gosta de aparecer, mas que ele faz toda a parte de suporte, que vai desde o começo lá da escolha do local até no momento do evento, ele faz toda a interface com a estrutura do hotel, com o lugar que recepciona a gente e tal. É muita gente trabalhando para que esse congresso funcione bem. Desde, não lembro o ano, mas desde que o CONTAF foi aqui em Campinas, deve estar fazendo, sei lá, uns 6, 7 anos, que eu estou ajudando na parte da tradução, e tenho a Célia Martins e a filha, a Bia Martins, que são as pessoas assim que ajudam, acho que de uma forma mais do que grandiosa, na administração e na organização, fazem a divulgação, o troca shot, a caneca solidária, toda essa parte. Aí a Solange, que está junto aí na administração, que também trabalha na Pascoal Massas. Então vocês veem assim que é um time super grande que colabora. O Rogério, que como eu também ajuda, o Rogério esse ano ficou ali na parte de recepção e é um faz tudo, né? Tudo que precisa ele pau para toda obra. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, eu queria, na verdade, contar para vocês um pouquinho do que aconteceu em Foz, que foi muito legal, e não vou esconder o jogo. Meu objetivo aqui é fazer com que você fique morrendo de vontade de ir o próximo ano no CONTAF, porque vale muito a pena. Não é porque eu ajudo lá na organização e acontecer o evento, não é por isso não. É porque é muito legal e eu acredito de verdade que vale a pena participar
de qualquer que seja a iniciativa em que você pode aprender, trocar conhecimento e encontrar outras pessoas. Num modo geral, sem considerar a questão da pandemia, que a gente ficou parado e não teve congresso, ele acontece assim, um ano dentro do estado de São Paulo, um ano fora do estado de São Paulo, com o objetivo de facilitar o acesso para as pessoas. E de não criar panelinha e de permitir que quanto mais gente participar, melhor. Tem geralmente assim um palco principal onde são convidados artistas, ceramistas, técnicos, pessoas que de alguma maneira estão envolvidas com o mundo da cerâmica, seja fazendo cerâmica diretamente, seja em relação à queima, ao esmalte, venda. Então já teve assim a apresentação do Sebrae falando sobre venda, precificação. Esse ano foi a apresentação do Aurélio falando sobre a parte técnica do esmalte. Geralmente nesse palco principal é que se apresentam os convidados internacionais e esse ano conseguiram trazer 2 artistas internacionais. Daí tem o segundo palco, que são trabalhos inscritos, que as pessoas que têm vontade de se apresentar e mostrar o seu trabalho, a sua pesquisa, se inscrevem. São também para artistas que são convidados e também para estudantes que querem apresentar um projeto universitário e essa apresentação conta pontos porque é reconhecida pelo MEC. Aí tem uma outra parte que são as clínicas que acontecem em paralelo com as apresentações, que são especialistas que ficam numa sala para responder dúvidas. Tem workshops que esse ano foram de iniciativa privada, então, por exemplo, a Zeramix, que comercializa esmaltes e insumos cerâmicos, ofereceu 2 workshops. O Luciano Almeida, escultor, ofereceu um workshop, daí você acerta direto com eles. Tem a parte comercial, que é a parte das comprinhas, que é muito legal, que tem vários fornecedores, e aí é a oportunidade de você estar cara a cara com eles, conhecer, conversar, saber dos lançamentos, trocar ideia, né? Então, assim, o objetivo é trazer um maior range possível de coisas em volta do mundo da cerâmica para que você se mantenha atualizado e tenha contato com as pessoas. O Léo Baruch lançou as ferramentas de acabamento de torno, que foi muito legal, que deu a oportunidade para a gente poder comprar um lançamento fresquinho. E o Farias estava lá com o lançamento dos esmaltes, a Gaia, que é um fabricante novo de esmalte, estava lá também com os produtos. Muita coisa bacana. O Apollário também estava lá com a linha nova de massas dele. Então, e os outros fornecedores que a gente já conhece, a possibilidade de comprar o produto com eles, ver, tocar, conversar, trocar ideia, que vale muito a pena, né? E esse ano a gente percebeu assim uma mudança na organização do cronograma, no sentido de que as apresentações tiveram um tempo um pouquinho maior e com isso permitiu que os apresentadores conseguissem se aprofundar mais nos assuntos, o que foi muito legal. Teve um feedback super positivo do público, porque realmente assim permitiu que as pessoas que estivessem se apresentando colocassem fotos, vídeos, respondessem perguntas. Foi muito bom, porque a gente sabe que a cerâmica não é assim, né? Eu sempre brinco que cerâmica assim é só no Reels e que o que a gente frita na hora é pastel, porque a cerâmica não é feita na hora. Então foi muito legal. Vou contar um pouquinho, dar um spoilerzinho das apresentações para vocês. A artista convidada foi a Lisa Orr, que veio dos Estados Unidos, ela está agora em Massachusetts, e ela tem um trabalho muito legal. E a escolha dela mostra muito assim a preocupação, tanto com a questão técnica quanto com a questão estética. Por quê? Isso é uma opinião minha, tá, gente? Vou falar para vocês o que eu acho que acontece aqui no Brasil de um modo geral. Como a gente não tem, assim, cursos universitários e técnicos suficientes para dar formação para todos os ceramistas, porque tem cursos bons, mas são poucos.
Por exemplo, eu morro de vontade de estudar em São João del Rei ou na Guinar, mas não dá, não tenho possibilidade de largar a família e ficar morando 4 anos em Minas Gerais para aprender. Então a gente, imagino que como eu, muitas pessoas, você vai pegando assim, aprendendo técnica tudo de picadinho. A gente brasileiro fica muito preso nessa questão da técnica. Ao passo que quando você tem contato com outros artistas, por exemplo, a Lisa, que já teve a cerâmica desde lá do colegial, depois foi fazer a universidade, ela já tem toda essa base técnica muito boa. Então a técnica para ela é uma ferramenta que serve para ela chegar no objetivo visual que ela quer com a peça dela, o que ela quer transmitir. E isso a gente percebe que de uns anos para cá está muito forte no Contaf, a preocupação de trazer pessoas e de mostrar isso para o público, que por trás da peça há uma expressividade artística, há uma maneira de mostrar como o ceramista vê o mundo. No caso da Lisa, por exemplo, ela é muito ligada às questões ambientais, ela tem essa questão da agricultura, da permacultura que ela quer implantar na casa dela, um aspecto relacionado à abundância de alimentos, de você cultivar os alimentos. Então, isso tudo ela acaba trazendo a ideia para a peça, que é muito colorida, que tem os desenhos, que tem os elementos, que tem um ciclo, que é o ciclo da própria agricultura também, da compostagem. Ela explicou isso na apresentação, como isso aparece na forma circular dos pratos dela. Daí ela mostra assim que esses desenhos e essa intensidade de cores vem tanto de uma influência mexicana que ela teve ao longo da sua infância, juventude, que ela morava numa cidade que ficava perto do México, quanto também dos estudos que ela realizou, da importância das cores, da relação das cores com o significado. Então, mostra tudo que está por trás do trabalho dela. E isso é muito interessante. Por quê? Porque aí tem uma palestra, que geralmente é a primeira, que mostra todas essas influências, toda essa expressividade, essa questão que a gente fala da poética. E depois, nos outros dias, as apresentações que são demonstrações, que mostram exatamente a técnica, de modo que você entende todo o ciclo de criação do artista, né? O primeiro Contaf que eu fui, na verdade, era lá no Senai Mário Amato, daí eu em São Bernardo do Campo, muitos anos atrás, sei lá, acho que uns 18 anos atrás. Depois eu fui no Bunkyo, e ao longo desse tempo eu percebo assim que a questão se descolou da técnica e não é só isso mais, que ela tem muito mais de arte, de interpretação. Acho que foi um ganho fenomenal. Muita influência também do fato que a gente vê o esforço da Célia, do Caio, agora o Nelson também entrou nessa dança, de ir todo ano para o Enicica, que é um congresso internacional americano, fenomenal, do nível assim, 5.000 participantes, é uma coisa monstruosa que eu nunca vi igual. 20 salas ao mesmo tempo, demonstração, é grandioso. E deles trazerem todas essas novidades e tentar aproximar o Brasil e colocar o Brasil assim para frente, sabe? Esse esforço deles irem, ver o que está acontecendo, trazer essas influências. Não é porque a gente valoriza mais o que está lá, não é esse o objetivo. O objetivo é ampliar horizontes. Por isso que tem os ceramistas brasileiros, tem a apresentação dos brasileiros também, mostrando, valorizando o trabalho deles, e tem gente de fora também que não é só americano. Esse ano, por exemplo, tinha o argentino também, o Luciano. Por quê? Para mostrar outras culturas, como é que outras culturas se relacionam com a cerâmica, como se expressam pela cerâmica, como eles trabalham isso. É abrir mesmo o leque. E dar essa possibilidade para quem não tem a possibilidade talvez de viajar para os Estados Unidos, ou porque não tem dinheiro, ou porque não pode ir, ou porque não entende a língua. Então vamos trazer para cá, para todo mundo ter acesso a essa informação. Bom, então vamos parar de lucubrar aqui, eu vou explicar direitinho o que eu estou querendo dizer com isso.
Um exemplo, a peça da Lisa. Primeiro, a Lisa queima em baixa temperatura. Já quebra um paradigma que o brasileiro acha que só alta temperatura que presta, não é bem assim. Se você tem um esmalte bom de baixa, uma argila boa de baixa, você queima embaixo, tá tudo certo, vai ficar maravilhoso. Segundo, olha que louco o trabalho dela. Ela faz a peça, queima o biscoito em 1140, depois ela esmalta e a queima do esmalte é mais baixa do que a do biscoito. E pasmem, ela queima a peça dela no esmalte em pé. É isso mesmo. O que que ela faz? Ela pega o biscoito, esmalta, já considerando que ele vai ficar em pé e que esse lado vai ficar para cima. Então, onde vai ficar para cima, ela faz uma camada maior de esmalte, mais grossa, e vai afinando, de modo que a hora que ela vai colocar o prato para queimar assim em pé, esse esmalte vai escorrer e vai cobrir a superfície cerâmica de uma forma igual. E por que que ela faz isso? Porque ela tem uma poética em que ela faz uns buracos na peça, ainda mole, com a argila ainda mole, e depois, quando ela for queimar o esmalte, quando ele for escorrer, esse esmalte que a gente sabe que é um vidrado, ele vai descer e vai acontecer o quê? Ele vai tampar esse buraco, mas de uma maneira que vai permitir que a pessoa enxergue pelo menos uma luminosidade através da peça. Ou seja, o fato dela gostar muito de vidro e ter essa questão do enxergar além, do ver o mundo, do perceber as coisas, ela consegue transmitir essa ideia através desses buracos que ela chama de janelas na peça. Para pensar o controle que essa mulher tem sobre o esmalte para ela conseguir imaginar esse escorrimento. Toda a técnica servindo para a expressão que ela quer dar para a peça dela. Então, isso é muito legal, gente. Isso, assim, eu acho fantástico. Daí ela conta todas as influências que ela teve, os estudos, e você vê que quando você pega uma peça dela, não é simplesmente sentar, fazer e copiar do Pinterest. Ela tem um desenvolvimento de um trabalho de pesquisa por trás disso. Mesma maneira de modelar, ela usa molde de biscoito, ela usa torno, ela usa placa, ela usa uma série de técnicas combinadas para chegar no que ela quer. Aí tem o outro ceramista que veio também convidado, Luciano, que eu conheci o trabalho dele quando fui numa das vezes que eu fui para a Argentina, indiquei o nome dele para o Caio e por coincidência, na verdade não é coincidência, porque ele é muito bom mesmo, outros ceramistas e outras pessoas também já tinham indicado o nome dele e, e aí ele foi convidado, né, aceitou, que bom para sorte nossa. E aí o trabalho dele, à primeira vista você olha, parece brinquedo de criança. Mas a hora que ele fez a apresentação, ele mostrou todo o pensamento político-social que está por trás disso que, entre aspas, como eles dizem entre comilhas, é um brinquedo, é um jogo, porque a vida é um jogo. Tudo que está envolvido, todo o pensamento. E aí, na sequência, ele mostrou a técnica de modelagem dele e o cuidado que ele tem dessa simplicidade das formas básicas relacionado com a ideologia que está por trás das peças dele. O trabalho com engobes, como ele trabalha com os engobes, as cores. Então, tudo isso também, assim, eu acho que só enriquece. Aí a gente tem assim, teve as apresentações também de brasileiros maravilhosos e foi muito legal porque teve a apresentação da Lisa e quando ela torneia, ela não centraliza, a peça dela tem a borda irregular, tinha bolha, ela falou que tudo bem. Na sequência, a apresentação da Hideko Onna com uma técnica primorosa de centralização no torno, da espessura da parede, tudo muito costurado, uma peça assim harmônica. E até interessante de ver porque assim eram dois opostos extremos.
E não tem certo e não tem errado, porque ambas são ceramistas maravilhosas, com poéticas completamente distintas. E, e mostra que cada um pode escolher o seu caminho. A parte de queima, assim, foi super bem representada. A queima-lenha com o Sensei e Koma, com o Makoto falando um pouquinho de fornos, de queima, também de modelagem. Por quê? Porque a modelagem tem muita relação com o tipo de queima. Não dá para você fazer uma peça super fininha e colocar lá na boca da fornalha de um forno Anagama. Então, tudo tem que conversar. Todo esse ciclo da cerâmica que você não faz à toa, não é por acaso, tudo pensado, planejado. Aí a parte da queima primitiva, que foi super bem explorada e representada pela Bianca Vidal, mostrando o trabalho de pesquisa dela maravilhoso, as peças assim de cair o queixo. Eu não quero ser assim injusta e não mencionar nomes, então eu não tenho como falar todos os nomes, mas eu vou colocar aqui a programação para vocês verem. Olha só, gente, quantos trabalhos legais, quanta pesquisa que existe no Brasil em cerâmica, quanta gente desenvolvendo coisas maravilhosas e que vale muito a pena a gente ter esse contato, ter essa aprendizagem. Além de você ficar assim no banco do público só recebendo a informação, também tem o momento da troca de informações, né? Por exemplo, nas clínicas é mais informal, mais bate-papo, então a pessoa pergunta, troca uma ideia com o professor, discute, aí quem está do lado dá opinião também, ou mesmo na hora do café, enfim. Eu acho que participar desse congresso, ele sempre acrescenta muito, de qualquer congresso, de qualquer proposta de aprendizagem. E e assim, eu vejo que é muito legal, que tem ceramista que chegava, se apresentava, olha, eu tô entrando no mundo da cerâmica agora, é tudo super novidade. Tem ceramista, assim, super antigo, que já se apresentou inúmeras vezes e que tá lá pagando como público, por quê? Porque tá valorizando o evento, porque tá mostrando que sempre tem algo que aprender, trocar, conhecer. Então, e é muito legal. Fora o clima, né? Principalmente esse de Foz do Iguaçu. Depois de 2 anos a gente sem se encontrar, sem se ver. Nossa, foi super legal, assim. Poder se abraçar, poder se encontrar, contar as novidades, contar o que tá fazendo. É eufórico, sabe? Dá uma, assim, você quer ver todo mundo, você quer falar com todo mundo. Por quê? Porque é uma energia rodando, uma energia muito boa. Esses encontros informais, assim, parece que não é nada, parece que é só oba-oba, mas não é. Isso é uma troca muito legal. Aliás, vocês sabem, né? O nosso grupo, por exemplo, do Sou Cerâmica, nasceu de uma ideia que ocorreu lá no Contaf de Curitiba. Quando o pessoal começou a falar, vocês estão lá em Vinhedo, vocês podiam se juntar, fazer uma coisa de uma vez só para valer a pena para a gente que vai de longe. Daí a Lu e a Darli sentada, batendo um papo, tomando um café. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Propuseram para a gente, aí nasceu a Ação Cerâmica, foi o primeiro ano, fizemos, foi um maior sucesso, entrou a pandemia, vamos fazer uma ação que não seja presencial, seja online, enfim, tá aí o Sou Cerâmica. Então a gente não sabe quantas coisas legais podem acontecer nesses encontros, quantas sementes não podem ser plantadas. Novidade também, a gente fica sabendo das novidades do que está acontecendo, quem está pesquisando o quê, quem mudou de cidade, mudou de estilo, enfim, né? Todos os bastidores a gente fica sabendo, o que é muito legal também. E depois tem o horário fora do congresso, que aí teve o Talk Shot. Que a Célia organiza, que você leva 3 copinhos e na hora a gente troca, sorteia e troca os copinhos. Então você leva 3 copinhos seus e você volta com 3 copinhos, um de cada outro ceramista. E é uma farra, né, gente? Imagina, 60, esse ano tinha acho que 60 ou 70 pessoas tomando shot, e é shot de verdade, tá? E trocando copinho, nossa, super legal. Aí tem a parte solidária também, que é o evento da caneca solidária, que quem vai leva uma caneca sua, quem quiser.
doa a caneca fica 3 dias exposta, no último dia tem a venda das canecas, então você compra a caneca de um outro colega, que você traz de recordação, eu tenho de todos os contatos que eu fui, sei de quem que é e é muito legal isso, e o dinheiro arrecadado fica para uma instituição da cidade. Então, uma maneira também da gente ter uma contribuição social para a cidade que recebe o CONTAF com carinho, que recebe os ceramistas e tal. Bom, por tudo isso, não é puxação de saco, mas eu acho assim que se você tiver a oportunidade de ir no próximo ano no CONTAF, que sempre acontece no mês de agosto, vale muito a pena. E faça como uma senhora que estava lá e veio conversar comigo, ela falou assim, você sabe? Faz 2 anos que eu tô guardando dinheiro para vir aqui, porque eu tava esperando esse CONTAF acontecer. E é isso mesmo, a gente sabe que não é a coisa mais barata do mundo, mas se programando com antecipação, dá super certo. O que eu posso te deixar de dica também, por exemplo, o pessoal de Vinhedo, a gente se organizou em grupo e a Patrícia Tic, ela organizou as passagens aéreas para compra grupal, então a gente pagou 1/3 do preço. Ela conseguiu um hotel também super legal para o grupo inteiro ficar junto. Então, tudo isso barateou muito o custo e permitiu que nós fôssemos um grupo de 25 pessoas para lá. Aí, hashtag fica a dica, de repente você consegue também se organizar aí no seu ambiente para juntar um grupo. Pelo que a Patrícia me explicou, a partir de 10 passagens você já consegue uma tarifa de grupo, o que vale bem a pena, tarifa aérea, né? Também facilita para dividir o táxi no dia, o Uber, enfim, passeio que a gente foi passear também, demos muita risada. Foi, nossa, só estreita as relações e fortalece os vínculos. É só ganho, só ganho. Fora que oxigena a mente, enfim. Eu mega recomendo. Eu achei que esse CONTAF foi muito bom, foi muito legal, foi uma vibe muito boa e espero que eu possa te encontrar lá o ano que vem. Agora, tem uma coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu admiro, eu falei para o Caio, falei para o Nelson, a coragem do Caio, porque olha lá, ele começou a organizar esse CONTAF, ainda estava rolando a pandemia, com um evento desse não dá para você fazer em uma semana, e ele apostou as fichas e bancou. Ele falou assim: não, a gente tem que fazer, não dá para ficar mais outro ano sem CONTAF, todo mundo com medo, porque estava rolando o buchicho da 4ª onda do Covid, e vai vir, e vai fechar tudo de novo, e a tal da doença do macaco, e não sei o que lá. Ele falou: não, gente, a gente tem que fazer, não dá para ficar outro ano sem. Meu, é muita coragem, porque dá muito medo. Uma super estrutura de hotel, quem estava lá viu. Tem que ter sala para os expositores, palco primordial, palco secundário, sala para workshop, sala para caneca, todo equipamento de mídia, de som. Gente, é muito trabalho. E o Caio assim, não, vamos fazer, vai dar certo, vai dar certo. Pensa uma pessoa positiva, hein? Eu tô para ver outra igual. Esse é empreendedor. Então, assim, palmas para o Caio e super obrigada que você apostou e confiou o tempo inteiro. E ainda bem, porque foi muito legal.